A losartana é um medicamento para tratamento da pressão arterial, não devendo ser descontinuado. Há alguns dias atrás, saiu uma reportagem sobre a losartana falando que continham substâncias que poderiam ser cancerígenas. É sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Fico alerta sobre não descontinuar esse medicamento sem o consentimento do seu médico. Oi, eu sou a Cami, sejam bem-vindos ao meu canal. O medicamento que se referia à reportagem é a losartana da Medley, exclusivamente da Medley. A empresa informou que essa retirada era uma medida de precaução, devido à presença de impurezas mutagênicas na sua formulação. Apesar de alguns lugares estarem falando agora sobre essa notícia, para nós da farmácia é uma notícia antiga. Eu que trabalho numa empresa de um porte relativamente grande, já sabia dessa notícia desde o ano passado. Em novembro do ano passado, nós recebemos uma comunicação de que esses medicamentos iam ser recolhidos. A partir desse dia, nunca mais a gente recebeu. Então, desde novembro, a gente não tem esse produto na prateleira. Não sei por que esse alarme todo veio ocorrer exatamente agora, mas para nós isso já era notícia antiga. Foi realmente a indústria recolhendo para proteger usuários. Essa partícula que eles acham que é mutagênica não tem comprovação de que ele faria mal ao ser humano. Esse recolhimento foi feito pela própria empresa, no caso a Medley Sanofi, né? Caso quem não sabe, a Sanofi comprou a Medley, então Medley Sanofi. A empresa também está recolhendo, caso alguém ainda tenha esses produtos em casa, pode ligar no 0800 da empresa que ele vai ser feito o recolhimento. Eu vou falar agora um pouquinho sobre o problema que é usar esse medicamento. O problema é de ter usado esse lote. Eles descobriram uma partícula mutagênica. Uma impureza mutagênica pode, a longo prazo, causar câncer. Isso quer dizer que seriam necessários anos de uso contínuo. E no caso dessa substância encontrada, eles não comprovaram de que realmente isso fazia mal no ser humano. Mas, por precaução, eles resolveram de recolher esses lotes, a losartana de 50 a 100 e as associadas com hidroclorotiazida. Ao contrário do que muitos estão aí pensando, não é todas as losartanas, é somente Medley. Como seu recolhimento foi uma medida de segurança, para deixar algumas pessoas, acho que estão apavoradas quanto a isso, não significa que por você ter tomado essa losartana, você pode ter desenvolvido alguma doença. Isso são só especulações. Não é comprovado, pois não há comprovação dos efeitos cancerígenos. Então, nessa semana que aconteceu essa notícia, eu atendi muitos clientes desesperados falando que iam parar de tomar o medicamento, alguns falando que já fazia semanas que não tomavam. E qual é a situação? Você não deve parar de tomar a losartana por conta disso, até porque é somente de um laboratório, os outros estão normais, não foi verificado qualquer substância que venha causar problema nos outros produtos. Muito pelo contrário. Esse medicamento vai fazer com que você não evolua a sua doença. Então é necessário continuar o tratamento, devendo ainda ser tomado diariamente como o seu médico indicou. Aquela pessoa que parou de tomar o seu medicamento há algumas semanas, o risco dela de ter algo grave é muito maior do que ela ter continuado tomando aquele medicamento que supostamente, e repito aqui, supostamente, teria algum problema, porque nada foi comprovado. Ela poderia ter prejudicado e muito a sua doença parando de tomar um medicamento com uma informação que não foi totalmente correta, porque informação mal dada é informação incorreta. Por mais que realmente foi recolhido o produto, eles deveriam de ter reforçado que era somente de um laboratório, o que gerou um caos e as pessoas não entenderam. O que pode acontecer se você parar de tomar os remédios de pressão de uma hora para outra? Quando você toma um medicamento de pressão, ela se estabiliza e vem seguindo sempre ali estável. Se você para de tomar, ela vai ter um pico. Isso se chama efeito rebote. Por que isso é tão perigoso? Porque é nessas horas que pode gerar um AVC na pessoa, acidente vascular cerebral. Então, por favor, não parem de tomar o seu remédio por causa de uma notícia, porque alguém falou alguma coisa, porque foi te indicado outra coisa. Quando te falarem algo, quando te derem uma notícia, quando você escutar, ler, volte lá, fale com o médico, fale com o farmacêutico, fale com o enfermeiro, mas não pare de tomar o medicamento. A descontinuação de um tratamento pode te gerar muito mais problemas, então você tem que ter certeza de que aquela informação está correta. Quem tem essa informação? Sobre medicamentos, o médico, a Anvisa,
a farmácia, né, no caso o farmacêutico, a enfermagem. Eles podem te orientar, por mais que eles não tenham a informação na hora, eles sabem aonde pesquisar, com quem falar, como te ajudar. Então não é a opinião do vizinho, não é a opinião da notícia, tudo relacionado à saúde você precisa procurar o profissional da saúde para tirar essas dúvidas. Mas no caso, se você viu essa notícia e ainda se sente desconfortável de usar a losartana, volta a conversar com o seu médico sobre uma possível troca. Fale para ele que você não se sente confortável, que você ainda tem muitas dúvidas sobre o medicamento e que você preferia trocar. Mas não pare de tomar ele. Espere chegar o dia da consulta. Será muito pior você descontinuar esse tratamento e esperar ter uma consulta para depois trocar do que manter esse produto até a sua consulta chegar e você ter uma melhor opção de tratamento. É seu direito cuidar da saúde. Mas você também tem que pensar que problemas você pode ter simplesmente fazendo o que acha que é melhor. Converse antes com profissionais da saúde antes de tomar uma atitude. Eu estou alertando vocês disso porque, apesar dessa notícia ter vindo agora, não é de hoje que a gente escuta as pessoas falarem assim, parei de tomar. Eu tive muitos clientes que falavam assim, eu não tomo mais, a minha pressão já estava boa. Né, sem comentários. Ela estava boa porque você estava tomando remédio, não era para você ter parado. Então, às vezes falta informação. Então, se o médico te indicou algo, se ele falou para você fazer uso contínuo, faça uso contínuo, tem um motivo para isso. Não é porque você já tá bom que você precisa parar. Para pensar que se você tá bom é porque algo tá fazendo você ficar bom. Eu já vi muitos casos de, meu vizinho falou que isso era bom, eu tô com um problema X e o vizinho lá falou que pra ele foi excelente tal coisa. Só que ele chega com a tal coisa e a tal coisa não tem nada a ver pro que ele precisa. Aliás, vai piorar o que ele tem. Então, palpites alheios não servem pra você. É o profissional da saúde que precisa te indicar algo correto. Ou no caso dele não saber o que vai te ajudar, ele te encaminhar para uma melhor solução. O tratamento do vizinho não é o melhor tratamento para você. Ou até o exemplo do teu irmão gêmeo não é um tratamento para você. Cada caso é um caso. Não é porque os sintomas são parecidos que às vezes a doença também é a mesma. Então, cuidado com o que você toma, cuidado quando você descontinua um tratamento. Hoje a gente tem antibiótico controlado. Antigamente eu comecei a trabalhar, os antibióticos nem eram retidos, a gente nem precisava de receita. Hoje, por que eles viraram controlado? Porque as pessoas não sabem como usar. Porque elas começam a tomar, dá 2, 3 dias, eu não tenho mais dor de garganta. Ela simplesmente para de tomar e não é assim o tratamento. Ela parou de ter dor de garganta, mas a infecção continua. O micro-organismo que está ali continua. E o que acontece? Há uma evolução daquele micro-organismo porque a pessoa simplesmente achou que ela estava melhor e descontinuou um tratamento. Ou também outro caso que acontece muito na farmácia. A pessoa chega com uma receita de antibiótico há mais de 10 dias, aí você fala pra ele, sua receita tá vencida, a validade dela é de 10 dias. Nossa, mas como assim 10 dias de validade? Achei que era 30. Aí você fala, não, 30 é o psicotrópico, 10 é o antibiótico. E ela fica indignada que o antibiótico tem validade de 10 dias, mas você pensa, a pessoa foi no médico com algum problema, ela levou 10 dias para comprar o medicamento. Muitas vezes a doença evoluiu, já é outra coisa, já é outro medicamento. Então assim, se você tá com algum problema, procurou um profissional e ele te prescreveu algo, você precisa ir atrás e fazer o uso desse medicamento, o uso correto, no tratamento correto, contínuo. Eu sei que a gente tá falando que nem tudo é perfeito, Mas uma losartana, por exemplo, uma pessoa não tem a desculpa dela descontinuar, porque a losartana sai gratuita até pela farmácia popular. Então ela não depende nem do SUS dar isso de graça. Se ela for numa farmácia que tem o programa da farmácia popular, ela leva gratuito. Então acontece de ter muitos produtos que ela consegue tirar gratuitamente da farmácia popular ou imposto de saúde pelo SUS. Então vamos lá ao que poderia acontecer se você para de tomar a losartana. São vários problemas, na verdade os maiores são 3. Ao longo do ano você pode ter lesões nos órgãos, tendo artérias do cérebro, rins e retina muito afetadas,
podendo levá-los a derrame cerebral, insuficiência renal ou até a cegueira. Então, concluindo isso, não pare de tomar o medicamento da pressão, não pare de tomar sua losartana, porque ele não foi recolhido todos os laboratórios. Você ainda pode contar com o ARA2, que é o de marca, você pode contar com o Corus, você pode contar com a genérica da MS, você pode contar com a genérica da Teuto, enfim, vários genéricos. Vou aproveitar que eu tô falando ali de ARA2, ele sai sim gratuito pela Popular, tem algumas empresas que ainda fornecem eles gratuitos. Se você for em alguma farmácia que não fornece o ARA2, procura outra, porque na empresa que eu trabalho, a ARA2 ainda sai gratuito. É uma escolha sua, você pode sim escolher, não é a escolha do balconista, do atendente, do farmacêutico, a escolha é sua. Se ele tem o programa do governo e o ARA2 entra para eles como gratuito, eles têm que fornecer. Então, se naquela empresa não fornece, procura outra, porque algumas ainda trabalham com ARA2 gratuito. Eu já escutei muito falarem assim, e a pessoa tá pegando o remédio aqui de graça e ainda quer ficar escolhendo, ele vai lá no SUS e não fica reclamando. Pense que é o direito da pessoa escolher o que ela quer, o que ela acha que é melhor pra ela e o que ela se sente mais segura a tomar. Porque eu conheço muita gente que toma o medicamento de marca e vai tomar o genérico, não faz o mesmo efeito, e até ao contrário, toma o genérico e acha que o de marca não faz efeito. Então nós temos que respeitar o próximo, a gente tem que respeitar a opinião deles. Vai acontecer de algumas farmácias não trabalharem com aquele produto gratuito pela farmácia popular, porque é uma negociação, eles não são obrigados a fornecer, mas a partir do momento que aquela farmácia fornece aquele produto gratuito, você pode sim escolher. Se por um acaso aquele produto não entra para eles na lista dos gratuitos, procura outra empresa, outra provavelmente trabalha. Escolhe o medicamento com que você se sente mais seguro em tomar, o que você acredita fazer efeito em você, o que você acha melhor. Bom, é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, falando, reforçando, e vou reforçar novamente, não pare de tomar losartana. Esses que estão aí hoje no mercado são seguros sim, pode continuar tomando tranquilamente, tá bom? Qualquer coisa, marque um médico, pede para ele trocar para você, se informe melhor, tire dúvidas, vai lá na farmácia, conversa com o farmacêutico, pergunta qual que é a melhor opção, mas pergunte, se informe antes de tomar qualquer decisão. Eu vou ficando por aqui, eu agradeço muito por vocês estarem aqui assistindo, muito obrigada. Ciao.